Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz Fontinelli, E eu sou Marília Costa. estudantes do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Camusim, e neste vídeo nós iremos abordar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer um breve resumo sobre como foi essa guerra. No vídeo anterior nós falamos sobre o nazismo, que o nazismo foi uma das primeiras causas, uma das principais causas para a eclosão dessa Segunda Guerra Mundial. Falamos um pouco o que era o nazismo, seu principal líder, que ocasionou a morte de várias pessoas por conta do nazismo, e como a Alemanha espalhou a sua ideologia de superioridade da raça, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Os antecedentes foram devido ao Tratado de Versalhes, em 1919, que impôs várias medidas aos países derrotados. Aliado a isso, teve a crise econômica de 1929, que piorou mais ainda a situação da Alemanha, além de ter surgido esse desejo de revanchismo e o fortalecimento dessa ideologia, de ideologias nacionalistas como o fascismo e o nazismo. Vamos falar uma das principais características, as principais razões para o início da guerra, quais foram os países envolvidos, pactos, as fases da guerra, a derrota do eixo e as consequências, o que foi que surgiu depois. Iremos abordar nesta videoaula a Segunda Guerra Mundial e os conflitos que ela trouxe para o mundo e para a história. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente lembra logo o quê? Sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, sobre os horrores que os judeus, negros, gays, ciganos viveram. E também a gente lembra da expansão territorial da Anne Frank, que foi a menina que ficou conhecida por ter deixado um diário, que neste diário ela escrevia esses horrores dessas ideologias nazistas. Portanto, esta videoaula vai tratar deste conflito que durou 6 anos, tendo como ponto crítico quando Hitler invadiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1941. Para entendermos o que foi a Segunda Guerra Mundial, precisamos compreender o que a antecedeu. Temos como principal fator a Primeira Guerra Mundial. Mas por que a Primeira Guerra Mundial? Como sabemos, a Primeira Guerra Mundial terminou mal resolvida e a Alemanha saiu derrotada. Portanto, ela ansiava vingança. Temos também o Tratado de Versalhes, como já foi explicado na videoaula anterior, o avanço dos comunistas na Revolução Russa, a falha das Ligas das Nações, a ascensão do nazismo e do fascismo, os governos extremistas, totalitários, com objetivos expansionistas e militares na Europa. Temos também a perda da fé na democracia, em decorrência da crise de 1929, que também nós já tratamos ela. E também tem a questão da Itália e da Alemanha investir altamente em indústrias de armamentos e equipamentos bélicos. E também temos a questão da superioridade racial, da superioridade da raça ariana. Bom, a Segunda Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase vai de 1939 a 1941. E o que acontece nessa primeira fase? A supremacia dos alemães e japoneses, as diversas conquistas territoriais, e os japoneses atacam Pearl Harbor. A segunda fase ela vai de 1942 a 1943. Nesta fase, a situação começa a se inverter e os soviéticos começam a barrar os alemães na Batalha de Stalingrado. A terceira fase da guerra vai de 1944 a 1945. Os membros do eixo são derrotados. Então, gente, houve as políticas de alianças. Hitler ele fez a aliança Roma, Berlim e Tóquio, caso ocorresse alguma coisa, e fez acordos secretos com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que era um pacto de não agressão, dizendo que a Alemanha não atacaria os russos e vice-versa, e que ia dividir a Polônia se conquistasse. E meio a isso, o nazismo estava crescendo e a França e o Reino Unido não interferiu, dizendo que era tudo pela paz. Entretanto, em 1939, Hitler vai atacar a Polônia, matando cerca de 6 milhões de pessoas, que foi um ataque aéreo. Assim, Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha e inicia a guerra, né? De um lado temos o eixo, Alemanha, Japão e Itália. Do outro lado temos Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos.
Em meio a isso, está ocorrendo os processos de descolonização da África, as guerras por independência, a guerra no Pacífico, a expansão japonesa explorando os recursos da China e havendo a rivalidade entre Japão e Estados Unidos. Estados Unidos não aprovava a dominação na China, enquanto o Japão não aceitava as influências ocidentais nos territórios colonizados na Ásia. E a explosão da briga foi quando, em 1941, os japoneses atacam a base Pearl Harbor, no Havaí, ocasionando a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. E a Europa está acontecendo vários ataques relâmpagos à França. E Hitler, o nazismo, ocupou rapidamente um terço do país. A Alemanha investiu fortemente na força aérea, em bombardeios intensos a Londres, e os britânicos desenvolveram um radar aéreo. Resistiram e bombardearam Berlim. E em 1941, Hitler quebra o pacto de não agressão e invade a União Soviética. E os soviéticos, eles resistem e pedem o avanço nazista na Batalha de Stalingrado. Aí temos nazismo versus comunismo. Assim, o Hitler investiu fortemente, só que ele não contava com um problema, que estava no inverno lá na União Soviética, e o frio foi um fator que derrotou a Alemanha. O inverno soviético enfraqueceu o exército alemão. E assim, houve que os aliados conquistaram a Itália, retiraram Mussolini do poder, e houve o dia D, que foi o desembarque dos aliados na Normândia, e libertaram Paris. E em 1945, Hitler e a esposa se suicidam e o general se rende durante a Conferência de Yalta. Mas não parou por aí, porque os japoneses não se renderam e ficavam atacando com os pilotos kamikazes, que eram os ataques aéreos, nas bases americanas das ilhas do Pacífico. E os Estados Unidos usaram pela primeira vez a tecnologia, que era a bomba atômica, em Hiroshima, matando diversas pessoas. E o Japão ainda não se rendeu. Depois de 2 dias, os Estados Unidos jogou outra bomba na cidade de Nagasaki, e aí o Japão se rende e tem o fim da guerra em 2 de 9 de 1945. E muito se discute se era necessário mesmo essas bombas. As consequências são que foi milhões de mortos, o maior conflito que se tem na história até o momento. Houve holocaustos de judeus, homossexuais, ciganos e comunistas devido ao nazismo. E teve o julgamento de Nuremberg, a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU. E Estados Unidos e União Soviética saíram como superpotência. Daí vai ter a Guerra Fria, que é um próximo assunto. E houve a criação do Muro de Berlim, dividindo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ocidental capitalista e oriental socialista, que teve a cortina de ferro. E teve a Conferência de Potsdam, onde os principais líderes decidiram os rumos da história e fez uma reestruturação da Alemanha, tirando o nazismo. Poderão desenvolver como atividade paródias, cordel, poesia ou poemas, ficando a critério do aluno a escolha do material. Eles também podem pesquisar ensaios, revistas, livros, o que for mais acessível para eles. Essa atividade pode ser desenvolvida em dupla, ficando também a critério do aluno, mas é necessário que eles cumpram o isolamento social. Nessa imagem, nós trouxemos os principais tópicos sobre a Segunda Guerra Mundial: o estopim com o expansionismo do nazismo, que foi a causa, as consequências econômicas, geopolíticas e a fundação da Organização das Nações Unidas após o conflito. Então, gente, para a elaboração dessa videoaula, nós usamos 2 fontes, que foi esse livro aqui, A Compacta História do Mundo, de Rochandala, que ele fala um pouco sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, as principais consequências, a libertação das colônias depois da Segunda Guerra Mundial, os principais acordos que surgiram. E o outro livro, um outro artigo, que foi As Guerras Mundiais e seus Veteranos, uma abordagem comparativa, de Francisco César Alves Ferraz. Essas foram as
fontes que nós nos baseamos para a elaboração dessa videoaula. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para o acesso dos slides que fizemos para a aula. E é isso, agradeço a atenção de vocês, se cuidem, fiquem em casa.